Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Kaline, no início de janeiro de 2020, sentiu dores abdominais. Com o tempo, essas dores foram ficando mais fortes, daí ela correu para o hospital, onde diagnosticaram que ela estava com apendicite aguda, ou seja, ela ia ter que passar por uma cirurgia. Só que, na verdade, a apendicite já estava supurada. A sensação que ela tem é que assim que a cirurgia começou, ou seja, quando deram para ela anestesia geral, começou também a sua EQM. Vamos conhecer a história dela? Kaline, boa tarde, muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, que somos nós, a sua experiência de quase morte. Peço por favor que você se apresente e nos conte tudo que puder. Muito obrigado. Boa tarde, me chamo Kaline, eu sou do Rio Grande do Norte, Natal, sou formada em construção civil. Minha experiência, ela no caso começou na revelação de um sonho em dezembro de 2019, na data de 19 para o dia 20, na madrugada. Eu tive esse sonho, onde no sonho era minha bisavó, que foi ela que me criou. Ela me avisou que uma pessoa da família muito próxima iria morrer no ano de 2020. Ela não me disse data, ela não me disse mês, ela não me falou nada além disso, mas era um sonho assim muito vívido, que realmente parecia que a gente estava realmente uma do lado da outra, ela não tinha falecido ainda. E foi na entrada de 2020, em janeiro, que realmente começou toda essa história, né, que eu vou passar para vocês. Foi, mais precisamente, começou em janeiro de 2020, do dia 4 ao dia 6, eu fiquei com umas leves dores abdominais, mais localizada no lado direito. E no dia 6 para o dia 7, que foi de uma segunda para uma terça, minhas dores elas pioraram e muito. Eu moro próximo a um hospital, tenho um convênio, então por que ficar passando por uma dor insuportável? Eu sei que dor é muito relativo, eu suporto muito bem a dor, mas realmente ela chegou a um ponto que eu não estava aguentando mais, eu não estava conseguindo nem água beber, eu estava ficando bastante desidratado. Foi quando começou as febres e eu dei entrada no hospital e o médico de plantão, de emergência, ele com a experiência mesmo dele lá, ele com uns toques que ele fez no meu abdômen, ele disse que achava já que era uma apendicite aguda, mas para ter certeza absoluta, ele iria fazer exames de imagem. Foi quando ele passou a tomografia, mas que ele achava que eu já iria fazer uma cirurgia. E isso já era terça-feira, numa madrugada. O cirurgião, ele não se encontra no hospital, ele fica em casa de sobreaviso. Quando o médico que me atendeu, o da emergência, confirmou realmente que eu estava com apendicite inflamada, ele chamou o cirurgião de sobreaviso para vir me avaliar, porque somente ele queria realmente fazer uma avaliação mais completa e dizer que realmente aquele caso que eu tinha de apêndice precisava de uma cirurgia realmente de emergência. E isso já era 2 horas da manhã da terça-feira do dia 7 de janeiro de 2020. Então ele chegou, era mais ou menos 3 horas. Isso eu já tinha tomado, para quem é da área de saúde vai saber, morfina, porque eu já tinha tomado um tramal antes. E o tramal já não estava fazendo mais efeito, eu não conseguia mais nem andar, da dor que já estava insuportável. Então, o anestesista com a sua equipe, ele veio, me examinou, e realmente ele confirmou, dizendo que eu tinha que fazer a cirurgia de emergência.
Enfim, eram 6 horas. Quando eu dei entrada, fiz todo o questionário que eles fazem a pergunta, vem um enfermeiro-chefe responsável do centro cirúrgico, se eu já fiz alguma cirurgia, são perguntas repetitivas realmente, né, porque são, como é que eu posso dizer, são lugares diferentes do hospital que você vai passando, então eles realmente têm que perguntar, porque é outro enfermeiro, é outro técnico, é outra parte do hospital. A minha idade, né, tenho 33 anos, se eu já tinha feito alguma cirurgia, se eu tinha algum tipo de alergia, e que eu tenho muitas alergias, e essas coisas. E por volta de 6h15 da manhã foi quando eu entrei no centro cirúrgico propriamente dito. Lá foi onde eu conheci a técnica de enfermagem, foi lá que eu conheci o anestesista, que até então eu não tinha conhecido ele, somente o cirurgião que iria fazer a minha cirurgia. Eu conheci o instrumentista também lá, e eles se apresentaram para mim, e todos perguntaram se eu estava bem, se eu não estava preocupada, se eu não estava ansiosa. Eles viam até no meu semblante que eu sou realmente uma pessoa muito calma, em questão de saúde, porque o pânico, ele só atrapalha nessas horas. Então, eu já tenho isso na minha cabeça. E a cirurgia de apendicite, ela é feita com anestesia geral. E foi aí que começou. O anestesista, né, ele disse que iria ser uma anestesia geral, ele me explicou bem direitinho, e para ir me tranquilizando, mesmo que eu estivesse tranquila, ele vai conversando até você estar completamente inconsciente, que é o que ele chamou lá na hora. Ele disse: você vai ficar inconsciente. Aí ele perguntou o meu nome, perguntou a minha idade, e a última coisa que eu escutei foi ele conversando, falando com a enfermeira perguntando a ele: a gente vai ter que entubar ela. Pronto, isso foi a última coisa que eu escutei conscientemente. Pronto, somente, não vi nem o meu cirurgião chegar na sala, não vi. Minha experiência, ela começou exatamente aí, porque eu não posso dizer para você que eu me vi em um jardim, eu me vi em um túnel, eu me vi em um quarto. Foi um canto, um lugar abstrato, bem claro. Eu sei dizer a você que é claro. Eu sei distinguir escuridão e clareza. Era um lugar claro. Agora, eu não posso dizer a você que era um lugar branco, um lugar amarelo, rosa. Não, era abstrato, não tinha nada definido. E a questão do tempo. Também, para mim, eu não tinha noção de tempo lá. Eu não sabia se tempo, assim que eu falo, passando os minutos, as horas, para mim, eu simplesmente caí de paraquedas nesse lugar. Nesse lugar, eu não vi ninguém. Eu escutei. Eu escutei uma voz masculina e que a nossa comunicação não era falada, ela era mentalmente, telepaticamente, né? Como se diz assim. E assim, quando eu cheguei nesse lugar, a minha sensação era de extremamente paz, e que se eu vinha de outro lugar, eu não queria voltar. Eu queria continuar lá, porque lá, na cabeça aqui, nos pensamentos da gente aqui na Terra, terrenos, tem pessoas que chamam assim, tem raiva, tem angústia, preocupação. Lá, para mim, não passava isso, só passava coisa boa. É um lugar bom, eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo feliz. A sensação era muito boa. Eu não me lembrava de nada que já tinha se passado, ou que estava passando na minha vida, e naquele momento, né, lá vamos dizer, na Terra, vamos dizer assim, que eu estava passando por uma operação e que era realmente grave, porque eu já estava num estágio da apendicite grave. E eu não me lembrava. O meu negócio era ficar lá, porque lá a sensação que vinha para mim era disso, era de paz, e era como se
o meu ser, o meu espírito, ele precisasse disso. E foi quando eu escutei a voz masculina e eu sabia, eu não sei como lhe explicar, mas eu sabia que era uma voz que eu sabia que ele era superior a mim, assim que eu digo em termos como se fosse um pai, uma pessoa que eu tinha que acatar, eu tinha que respeitar, eu tinha que obedecer o que ele mandasse, o que ele falasse, mesmo eu não querendo, mesmo eu não entendendo, né? Entender é uma coisa, tudo que ele falou para mim eu entendi, aceitar é outra coisa diferente, né? Então eu não aceitava. Quando eu escutei, eu falei com ele, perguntei quem ele era, em nenhum momento ele se identificou, por isso que eu digo a você que eu não sei quem é, eu só sei dizer que é um homem e que ele tinha um poder sobre minha vida. É como se, quando eu chegasse nesse lugar, eu já sabia que essa pessoa ela tinha esse poder sobre mim. Não precisou ele se comunicar falando comigo, eu já sabia. Nesse lugar eu já sabia que era um lugar bom, não precisou também ele falar para mim. E eu pedia para vê-lo em vários momentos, não sei dizer a você se era de 5 em 5 minutos, que eu pedia isso, de 3 em 3 minutos, porque lá eu não tinha noção de tempo, horas, minutos, eu não tinha. Então, em vários momentos ele mesmo falou que não era a minha hora, e eu perguntei a ele se isso tinha alguma coisa a ver com um sonho, né, que eu tive com a minha bisavó, que foi a pessoa que me criou no ano passado. Ele disse que sim, que eu nem precisava falar porque ele já sabia, ele estava sabendo. Mas ela fez uma coisa que não foi assim autorizado por ele. Então, é como se ela estivesse avisando para mim, eu que não entendia no momento, né, que eu, a pessoa que a neta no momento, a única neta assim que ela gostava mais, ela criou, ela estava avisando, só que ela não podia contar em detalhes, ela fez uma coisa que ela não poderia fazer. É como, não sei dizer se é castigo, que eu também não vou dizer isso, mas ele não deixou acontecer. Ela me avisou que iria acontecer e que ele disse com todas, vamos dizer, palavras que sim, que era eu que iria morrer naquela cirurgia. Aquela cirurgia iria dar errado e que era eu. Mas que ele dava a vida e também ele tirava. E ele decidiu, naquele dia 8, porque a minha operação já foi no dia 8, né? Ele decidiu que não era minha hora. Ele que decidia. Ele decidia quem ele dava vida e ele decidia quem ele tirava também. Então ele sabia o que tinha acontecido em dezembro, naquela minha revelação. Não precisava contar para ele porque ele já estava sabendo. Aí eu disse que eu não me importava, eu queria ficar ali. E eu queria ver, eu queria saber quem era que estava falando comigo. E eu também percebia que eu não saía do canto, eu estava sempre num canto parada. E ele, por várias vezes, repetidas vezes, ele falou que não era a minha hora, que eu entendesse, que não que ele entendia a minha ansiedade de vê-lo, ele estava entendendo que na Terra eu não sentia paz, eu estava sentindo muitas aflições, estava tendo muitos aperreios, como aqui no Nordeste fala, mas ele não autorizava que eu morresse ainda. Mas eu sou muito teimosa. E, tipo, foi aí que tudo meio que começou, né? Ele a me mostrar, porque até então, quando eu cheguei nesse lugar, eu simplesmente minha consciência das coisas que eu tinha aqui, eu não lembrava de nada. Eu só sabia da minha existência, que eu era Kaline e acabou-se. Eu não lembrava que eu tinha uma mãe me esperando lá no quarto do hospital, do apartamento, que eu tinha um marido, que eu tinha uma filha, tenho uma filha, uma única filha aí, querendo ou não, foi uma gestação de alto risco. E ele precisou me mostrar, porque eu não estava lembrada que eu tinha uma mãe. E foi num instalar assim, de dedos que ele me levou para o centro cirúrgico.
eu fiquei lá na sala do centro cirúrgico, mais precisamente do lado esquerdo do canto lá da sala. Mas eu não tinha uma consciência que ali naquela maca cirúrgica era eu. Mas ele, somente com a voz, ele estava me explicando: olhe, é você que está fazendo uma cirurgia, você precisa, porque ele me explicou que ali eu já tinha saído do corpo, mas que eu precisava voltar, porque não era minha hora, e que eu não estava entendendo, por isso que ele estava tendo meio que aquela iniciativa de me mostrar, porque eu não estava querendo acreditar que eu vim de algum canto, tipo, eu vim da terra, eu tinha uma família e que eu tinha uma filha ainda e que essas pessoas ainda precisavam de mim. Mesmo assim, eu não quis saber. Eu disse que não aceitava e que queria ficar naquele canto maravilhoso. E outra coisa também que me chamou a atenção foi o cheiro que vinha dele, né? Um cheiro que eu não posso dizer a você que existe aqui na Terra, não assim como se eu dissesse, é um cheiro de rosas, é um cheiro de lavanda, não, é um cheiro bom. E esse cheiro, se fosse para falar em palavras, poderia dizer que ele transpirava paz, ele transpirava amor, tudo de bom que nós aprendemos na vida era o que passava com esse cheiro dele. Então, com outro toque assim, ele me trouxe para o lado direito da mesa cirúrgica, mas exatamente do lado da minha cabeça, para que eu visse que era eu, que eu entendesse que era eu que estava ali passando por aquela cirurgia, que não era brincadeira, que era uma cirurgia realmente séria. E eu vi detalhes da cirurgia, né, que minha cirurgia, ela, como médico, quando me deu alta, o próprio cirurgião mesmo disse, a imagem da tomografia me mostrou uma coisa, mas quando eu fui fazer a cirurgia por videoparaloscopia, ela estava totalmente diferente. Ela estava já supurada, que é, para quem não sabe, é estourada, ela já estava inflamada, com pus, então ela estava complicada. E mais, eu que não posso tomar de emergência remédios lá na hora, por eu ser bastante alérgica, ter realmente problemas, já tive com anestesias. Então, ele falou isso para mim. E essa voz superior para mim falou: você já não está mais no seu corpo, mas você precisa voltar. Eu sei que você não quer, mas você viu que é você? Pronto. Nisso nós voltamos para esse lugar abstrato. Também eu não sei dizer quanto tempo eu passei lá nessa sala de cirurgia, escutando ele falar para mim, ele me explicando, ele me dizendo, olha, você sei que você não tinha consciência, né? Pelo menos eu, quando eu estava nesse lugar, e que voltei para esse lugar, também é como se minha consciência, ela não lembrasse das pessoas que me amam, as pessoas que precisam de mim. E lá eu continuei a argumentar com ele, por que voltar para lá? Eu não tenho mais o que fazer lá. Tem. Você vai voltar, porque as pessoas que precisam de você, e ele falou, é a sua mãe e a sua filha, elas precisam de você. Eu disse, mas eu não quero voltar. Eu não sei explicar, eu acho às vezes isso até um pouco de egoísmo, mas eu agradeço sim por estar viva, né? E se foi ele que me deixou voltar, agradeço também, porque eu não sou uma pessoa ingrata. Se ele achou que eu devo, porque tem pessoas que precisam de mim, sim, por que não? Mas é a sensação que lá era tão boa. Aqui eu nunca vivi esse momento, nem no momento que minha filha nasceu, essa sensação de paz, de realmente não querer sair daquele lugar e esquecer de tudo e de todos, não saber nem o nome. E ele, eu senti ele como um pai, mesmo não o vendo. Ele teve também, como todo pai, ele meio que, vamos dizer que, não é castigou, que eu não acho que isso é um castigo, mas é como se fosse uma obrigação. Tá certo, você não vai por bem, vai por mal. Então ele me empurrou
E nesse empurrão, eu fiquei sobre o meu corpo, não dentro dele, mas eu sabia que eu estava em cima do meu corpo. E eu escutei perfeitamente, nitidamente, do meu lado esquerdo, né? Do mesmo jeito quando eu estava consciente ainda antes de tomar anestesia, de receber, no caso, o anestesista falar: Kaline, volte pra gente. Eu escutei, se foi um sonho, se foi alguma coisa relacionada à consequência, né, da anestesia, já é outra coisa. Eu estou passando o que realmente eu escutei e eu não queria. É como se eu fizesse uma barreira. Ele me empurrou, mas mesmo assim eu não vou. Aí eu não sei lhe explicar, mas é como se ele ficasse lá naquele canto abstrato e ele tivesse que vir. Mas que menina tá teimosa, eu tenho que ir para ela ir para o canto que ela deve ir. Eu não estou dizendo que ela não pode ficar, não é a hora dela ainda. E ele me virou. Ele me virou para ver que era eu. Porque até então estava virada, olhando para o teto. Você vai. E foi, eu senti as duas mãos dele me empurrando. Foi nessa hora realmente que eu abri os olhos, meio que com sono, mas eu ainda não conseguia falar. Só mentalmente eu meio que reclamei ainda com ele: por que você me fez voltar? Eu não queria voltar. Ele disse: olha, o momento mais crítico eu fiquei com você, os momentos que você não entendia, eu passei, eu conversei com você. Tem agora pessoas que estão agora precisando mais que você. Você agora está onde tem que estar. Meio que eu fiquei com raiva, porque eu não queria ter voltado. Mas é meio que minha consciência veio voltando, aí eu vim lembrando que realmente eu tinha uma filha. Eu não conseguia ainda falar, talvez realmente por causa da anestesia que foi geral, eu não conseguia falar ainda. Mas eu queria chamar uma enfermeira para dizer que eu queria ver minha mãe, que eu queria pelo menos falar com minha mãe, porque a gente passa um certo tempo, uns 40, meia hora, depende muito de pessoa para pessoa ainda no centro cirúrgico. Mas pelo menos eu acho que eu passei ainda uma meia hora sem conseguir falar, porque a anestesia geral, querendo ou não, é muito forte, depende também da pessoa. Eu não consegui falar. Eu vi as pessoas passando por mim, perguntando: Kaline, tá bem, né? Kaline, tudo bem? E eu tentava falar e eu não conseguia. E ele, antes de ir embora, definitivamente, essa voz superior, ele disse para mim que como se fosse um anjo da guarda, iria ficar do meu lado e eu sentia do meu lado direito, até realmente eu sair daquele centro cirúrgico, né? Então, assim, até eu conseguir falar, eu fiquei assim mentalmente conversando com ele, porque que ele não deixou, pelo menos eu queria tê-lo visto, né, saber quem é, como era a face dele, quem era, com quem eu estava falando, né, mas se cessou a nossa conversa, eu não conversei mais com ele, né, a nossa conversa todinha foi durante a cirurgia. Querendo ou não, a cirurgia, eu só fui depois saber que ela durou mais ou menos umas 2 horas e meia, e que dura um pouco menos, mas vai de pessoa para pessoa, né? Eu não posso dizer que toda cirurgia de apendicite supurada dura esse horário. Isso aí é de pessoa para pessoa. Mas que para mim foi uma coisa assim tão rápida, mas que não foi, na realidade não foi, né? E que o próprio cirurgião, quando foi me dar alta, ele mesmo disse que, nossa, ele até brincou. Ele disse: engraçado, né? Você tem 33 anos, a idade de Cristo, né? Você teve uma sorte, tá? Porque quando nós fizemos a sua cirurgia, ela não estava bem do jeito que mostrou na imagem para mim, não. Mas você toma aí os corticoides que é para tomar, para não vir nada, para piorar, para dar uma inflamação, para ter uma complicação, porque querendo ou não, um apendicite nesse nível, ela realmente ela é grave, mas eu posso subir para o meu apartamento? Ele não pode, você pode levar sua vida normal, mas os 4 dias que eu fiquei no hospital, não saiu isso da minha cabeça, porque foi uma coisa assim tão vívida. E ele me disse, uma observação até que eu esqueci,
que a primeira pessoa que eu tinha que contar era para minha irmã, porque talvez por ela acreditar mais nisso. Minha mãe, ela é muito cética, não vou dizer que não. Minha mãe, nós somos, a base da gente é católica, sim, mas eu já frequentei igrejas evangélicas, mas eu não sigo doutrinas, quer dizer, eu sigo o padre tal, pastor, não. Para mim, crer e pronto. E minha mãe é muito cética, ela não acredita muito nisso. Então, talvez por isso que eu me lembro perfeitamente ele dizendo: primeira pessoa, quando você estiver totalmente acordada, e isso foi por volta das 10 horas da noite, que realmente eu vim conseguir falar como eu estou falando com você agora, foi que eu liguei para minha irmã, via WhatsApp, como eu estou falando com você, e que eu contei toda a história para ela. E ela disse que isso aí foi um meio que ele achou de toda a minha família. Eu sou, querendo ou não, que acredito muito nessas coisas, sim. Foi um meio de que eu queria conseguir passar para várias pessoas e que várias pessoas iriam se identificar com essa história. Que, querendo ou não, ela tem uma célula, que ela chama isso. Ela mesma já contou essa história, e ela disse que sabia que eu ia testemunhar essa história para várias pessoas iam se identificar, iam acreditar ou não, ninguém é obrigado aqui a nada, né? Mas foi, assim, emoção tanto para mim quanto para ela, na hora até que eu estava passando, repetindo a história, parecia que eu estava vivenciando de novo, não tenho nem, assim, como explicar como foi bom, assim, e como eu me identifiquei no seu canal, porque não sei explicar, porque ninguém me falou nunca do seu canal, não sei como eu acabei conhecendo o seu canal, foi algo que me levou ao seu canal, e como eu sou do Nordeste, eu até fiz o meu comentário foi até num vídeo de uma pessoa que é do Ceará, se eu não me engano, e ela contou a história dela, e ela disse que a história dela já tinha, se eu não me engano, uns 11, 12 anos que já tinha acontecido. Disse, caramba, a maioria das pessoas que contou a história dele tem aquele tabu, aquele medo de contar. O que que as pessoas vão pensar, vão achar que eu sou louca? Eu já pensei diferente, eu estava, acho que no 9º dia ainda de recuperação, quando eu escrevi, disse que eu tinha passado por essa experiência. Eu não tenho medo, assim, o medo que eu tinha, que era, talvez, eu acho, de morrer, eu já disse até para minha mãe. Depois do dia 8, em relação a isso, mudou tudo. Minha visão a isso mudou tudo. Eu percebi, não sei explicar como, mas é como se ele tivesse passado para mim que isso aqui é uma passagem. Kaline, isso aqui é uma passagem. Lá, realmente, é onde você vai viver eternamente a sua paz. Você vai ver que aqui não é ruim. Aqui realmente é o lugar de todos nós. Você falou que aqui é o lugar de todos nós, que aqui? Aqui o mundo físico ou aqui lá? Lá. Exatamente lá. Teve um momento que você falou que ele disse para você que pessoas precisavam dele mais do que você naquele instante. Você pode explicar um pouco melhor isso? Sim, eu entendia que eram outras pessoas que estavam passando por situações críticas, né, de vida, né, e que o meu momento crítico já tinha passado. Então isso quer dizer que ele tinha essa função de cuidar não só de você. Sim, isso. E você acabou identificando como se ele fosse um anjo da guarda, um espírito protetor, alguma coisa assim com relação a você? O anjo da guarda foi mais o que ele me disse que iria deixar comigo, já que outras pessoas, já que o meu momento crítico de vida tinha passado, ele iria deixar outra pessoa cuidando de mim. Mas eu entendia, eu sentia que ele era mais superior do que aquela outra pessoa que ele deixou comigo, do meu lado.
Ou seja, você sentiu claramente a existência de uma estrutura organizada, com funções distribuídas. Sim, sim. Esse lugar abstrato que você sentiu, você disse que você estava no canto dele. Isso quer dizer que você enxergava como sendo uma espécie de sala? O que significa estar num canto de um lugar que não tem paredes, por exemplo? É como se a gente não visse, ele fosse bordas infinitas. Então, não temos como dizer que tem lado direito, esquerdo, frente e trás, mas eu sentia que eu estava estaticamente parada em toda a experiência nesse lugar abstrato. Eu não saía de nenhum canto. Eu sentia que ele não... É como se tivesse que ter a permissão dele para ir para outro lugar, passar para outro canto. Esse lugar abstrato para o qual você foi, eu sei que você sentiu paz, mas você sentiu que você já conhecia aquele lugar? Não. Você sentiu que aquele seria um lugar de passagem porque você queria ficar lá? Ou você sentiu que teria algo além dele? Não é que eu sentia, é como se automaticamente, quando eu cheguei nesse lugar, foi passado para minha mente espiritual, vamos dizer, vou chamar assim, de que ali é o lugar de quem vai para aquele lugar, e que é um lugar bom. Automaticamente, quando eu cheguei, foi isso que eu senti. Ele passou para mim, ele falou, mas não precisou aparecer para mim explicar. Como eu disse a você, em nenhum momento ele apareceu. Então não era um lugar de passagem, já era um lugar onde você ficaria. Ficaria, exatamente, ficaria. E que, como ele mesmo falou, que não era a minha hora. Algumas pessoas dizem que elas sentiam que não viam nada porque elas não tinham a permissão de ver. Você sentiu que o lugar era abstrato, ou seja, você não via nada, você não via ninguém, não via nada, era só abstrato. Você diria que você não tinha permissão de ver? Você teve alguma sensação desse tipo? Como se houvessem coisas, mas você não tem nesse momento permissão de ver? Isso. Mas que era um lugar bom, porque a clareza do lugar passava de que era um lugar que não vinha de algo ruim. Da forma como ele se comunicou com você, que foi só mentalmente, né? Ele era muito poderoso. Sim. Isso eu tenho plena convicção. E você sentia numa estrutura, como é que você colocaria essa pessoa? Como eu colocaria? Por exemplo, seria alguém que estaria acima, por exemplo, desse anjo da guarda, e acima dele tem outros, e acima dele tem outros, como se fosse assim? Ninguém acima dele. Ele era o superior de todos. Quando eu cheguei nesse lugar, foi a primeira coisa que eu senti, quando ele se comunicou comigo. É como se ele já passasse para mim. E que no decorrer mesmo da conversa, ele mesmo falou que ele era o que dava e que tirava a vida. E como é que você define a voz dele? Uma voz amorosa, que tinha um carinho muito grande por mim, mas que também ele começou a ficar, vamos dizer, chateado com a minha falta de compreensão com o que ele dizia. Você tem uma filha, você tem uma mãe, você não pode ficar ainda aqui ainda não é o seu lugar para você ficar. Mas eu não queria obedecê-lo, né? E não sei porquê, mas eu tenho uma sensação, eu vejo ele como uma pessoa, como um pai mesmo, que, querendo ou não, ele deu uma bronca, você vai voltar. E que foi, como eu disse a você, no momento que eu senti nitidamente do empurrão, eu senti as mãos, as duas, não foi só uma, ou um assopro, ou um empurrão, foi realmente as duas mãos empurrando o meu corpo para voltar para o meu que estava
mesa de cirurgia. E eu senti quando eu caí. Eu senti. Foi um baque, assim, quando eu voltei. Você aparentemente tem uma formação bastante lógica. Mexe com construção civil, deve mandar bem na matemática, por exemplo. Você está falando que você sentia que ele que estava no topo. Isso quer dizer que ele era Deus para você, dentro da sua compreensão? Sim. Uhum. Sim. Acredito que sim. E que Deus tem mãos? Que naquele momento, eu não vou dizer que se materializou, porque se tivesse materializado eu teria visto, mas conseguiu, porque ele não pegou no meu corpo, ele pegou, vamos dizer, no meu espírito, na minha alma, e para empurrar para o meu corpo. Né? Eu sinto que é mão porque eu entendo que aquelas duas coisas que me empurraram foram mãos. Pode não ter sido, mas que foram duas coisas me empurrando. Quando você chegou lá, você disse que imediatamente você já sabia de algumas coisas. Sim. Algumas pessoas comentam que quando elas estão nessa outra realidade, elas se sentiam conectadas a tudo aquilo como se elas fizessem parte de um todo. Você teve essa sensação? De um todo de lá? É. Não, porque ele não deixou. É como se, assim, eu na minha experiência, eu só tivesse, por exemplo, se eu acredito que lá é o canto que a minha bisavó, por exemplo, está, só com a permissão dele. E eu estava vamos dizer, num canto aonde a minha conversa era só entre eu e ele e não passava dali, porque eu não estava ainda no momento de ver ou conhecer ou enxergar outras coisas, como várias pessoas viram, né? Porque o meu lugar foi um lugar abstrato, mas outras pessoas já chegaram a ver jardim, árvore, mas eu não. Algumas pessoas comentam que elas eram inundadas por um conhecimento, como se o conhecimento de tudo aquilo passasse a pertencer a ela também naquele momento. Você teve isso? Não, eu não tive, porque a minha conversa mais, eu me interessava mais em saber sobre ele. Era dele que eu queria, eu me interessava dele e não realmente do lugar. O lugar me trazia muita paz, eu não me lembrava de nada que me trouxesse, assim, pensamento ou sentimento ruim. Então, o meu direcionamento todinho, vamos dizer, minha energia todinha era para conversar com ele. Conversar e deixar que eu ficasse lá. Talvez para conhecer outras coisas, mas ele não permitiu. Ele não falou nada dele para você, né? Não, ele não falou. Ele falou para você contar para sua irmã, em primeiro lugar. Sim, isso aí ele falou. Mas você sentiu que ele tinha algum tipo de expectativa de que você contasse mais sobre a sua experiência para mais pessoas com o tempo? Com o tempo. Exatamente. Isso tem a ver com o fato de você ter nos procurado no canal? Também, porque assim, como eu falei para vocês, eu não conhecia o canal de vocês. Talvez ele que fez esse intermédio, como só ele sabe, né, para outras milhares de pessoas no mundo escutarem, mas que não poderia também ser no meu tempo. Que, tipo, por mim, de 10 horas da noite do dia 8, eu já estava pronta para contar para todo mundo, mas não podia. A única pessoa que poderia saber naquele dia, e ele foi específico, naquele dia era minha irmã. Depois eu fosse contando aos poucos, principalmente para minha mãe, assim, no âmbito familiar, por ela ser cética, ela realmente não acreditar, não vou dizer que ela não é ateia, né? Mas, assim, em certas coisas realmente ela é bem duvidosa. Então, até para que ele se preocupou até como, assim, eu não quero que você se sinta frustrada em que as pessoas não acreditem nessa sua experiência, que eu sei que você acredita muito nisso, Kaline. Ele passou isso para mim mentalmente. Conta primeiro para tua irmã, porque eu sei como você vai se sentir. Mas até para o teu esposo vai ter o momento certo.
A primeira vez que nós nos falamos por videoconferência, eu e você, ali foi o primeiro dia que eu contei para o meu marido. Tudo teve o seu tempo. Nada foi no meu tempo. Você sente de alguma forma que ainda existe uma comunicação sua com esta outra realidade no seu dia a dia? Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que sentem um toque como para acalmar numa situação, ou você escuta alguma coisa, ou você sente o cheiro. Isso acontece? De que forma que isso acontece? Sim, é. Sinto, não do cheiro, né? Como você falou, é mais da presença, né? E como se também avisasse certas coisas, né? Para mim, e que alguns dias depois realmente acontece da mesma forma que avisou. Eu não disse que ia acontecer. Realmente, eu não acho que é vozes da minha cabeça. Porque, assim, a ciência, o médico propriamente, ele vai dizer que se você está escutando uma voz, pode ser uma esquizofrenia. Mas eu tenho convicção que não é. Que é aquela mesma voz que eu escutei na minha experiência quando eu estava fazendo aquela cirurgia no dia 8 de janeiro de 2020. A mesma, não é outra. Você ficou muito surpresa quando você se viu naquele canto? Porque todo mundo faz uma ideia do que seja morrer, por exemplo. E de repente você se viu naquela situação. Foi uma grande surpresa? Não, foi não, porque a minha sensação de paz que esse lugar transmitia e a vontade de ficar lá era maior. Você falou que ele tinha um cheiro de paz, um cheiro de amor. Se tivesse como descrever como sentimento, o cheiro seria esse, né? Cheiro mesmo, como conhecemos aqui, de jasmim, lavanda, que são cheiros bons, né? Não tem aqui. Você disse que quando você estava nesse local abstrato, você sentia muita paz, muito amor. Quando ele levou você para a sala de cirurgia e você ficou ao lado do seu corpo, você ainda sentia essa paz e esse amor? Não, não. Eu tinha vamos dizer, os sentimentos, as consciências terrenas daqui, né? Porque eu digo que onde eu estava era em outro plano, né? Então, aqui, sim, quando ele falou, tu tem uma filha, um marido, uma mãe, eles estão lá no quarto, seu marido e sua mãe, esperando você sair da cirurgia. Então, eu comecei a sentir de novo toda aquela preocupação deles, que eu sabia que minha mãe realmente, única filha, mulher, extremamente preocupada, principalmente pelas minhas alergias e problemas com anestesia que eu já tive. Então, sim, mas passei para outro plano, eu nem lembrava do nome da minha mãe. Imagine se tinha mãe. De alguma forma, você sente que essa experiência de quase morte foi causada para que você entendesse alguma coisa? Sim, sim. No momento que ele falava que o meu momento crítico já tinha passado, que ele ia embora, e que eu disse a você que nós nos comunicávamos mentalmente, ele falou que, como se fossem frases finais dele antes dele ir embora, que o meu dever agora na volta era me libertar de certas coisas que me traziam raiva com pessoas da própria família, então, que ia ser difícil, mas ele, assim, frisou muito nessa questão, assim, do relacionamento interpessoal entre pessoas da minha família, que eu tinha que, em momentos que eu queria responder, preferi ficar calada, segurar minha língua e não falar. Foi isso que eu entendi quando ele falou para mim resumidamente, que eu tinha que ir essa segunda chance, eu digo que é a segunda chance realmente, porque era para eu ir, mas ele mesmo falou, mas eu decidi que você não ia. Aparentemente, a sua bisavó falou algo que não deveria ter falado.
Sim, isso aí ele não precisou me detalhar como você falou exatamente agora, mas eu entendi. Com um pouquinho que ele falou sobre isso, que ele disse, não precisa você me contar o que foi que você teve no dia 19 de dezembro, de noite, quando você foi dormir, eu já sei. E, tipo, não era para ter acontecido isso, não era para ela ter falado. Ela meio que falou para mim, para me alertar, tentar me ajudar, mas que nem também deu tempo dela dizer que seria eu, né? Ela só pôde, vamos dizer, se alguém abaixo dele permitiu, pelo menos, que ela alertasse que alguém da minha família iria morrer, passar por alguma coisa realmente grave que poderia levar à morte, mas que o nome ela não poderia falar. Você desenvolveu algum dom depois dessa experiência de quase morte? Sim, mais com minha mãe, do jeito que ele falou. Muito, muito, não é pouco não, muito. Às vezes eu já tô para dormir, como ontem, já era quase meia-noite e eu liguei para minha mãe. Tinha alguma coisa errada? E tinha, realmente tinha, né? Então, realmente, como ele falou, você vai voltar por causa da sua filha e da sua mãe que precisam de você. Kaline, você foi para esse lugar abstrato. Você sentia que ali era um fim de linha ou que haveria coisas além disso ainda, que talvez você não tivesse a permissão de conhecer? Você teve algum conhecimento sobre isso? Eu sentia assim, quando eu cheguei lá, eu sentia, né, que da onde eu estava, daquele ponto para frente, tinha mais coisas. Eu só não tinha permissão. E ele não deixava, né? E esse não deixar é quando ele realmente falava, não é a sua hora. Se fosse sua hora, realmente você veria tudo, você iria adiante, você ia ver essas outras coisas. Mas eu tenho, né? Eu tenho a certeza de que tem mais coisa. Não é um lugar claro. Tem coisas. Com essa experiência que você teve, qual é um recado que você gostaria de deixar para todos nós que não passamos por uma experiência dessa, principalmente num momento tão complexo do nosso planeta? Aqui é só uma passagem. Pela experiência que eu já passei, eu já não tenho mais medo da morte, porque eu entendi que aqui é como se a gente estivesse aprendendo muitas coisas e todo mundo também. E que eu não vou dizer que todos vão para lá, mas que quem vai para lá realmente é muito privilegiado. É um lugar muito bom, que realmente não dá vontade de voltar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?